Saudação a todos, amigos. Meu nome é Almir, eu sou editor do blog Panorâmica Social e também edito o canal do blog aqui no YouTube. E hoje eu queria falar com vocês a respeito de um caso escabroso, né? Que é o caso da Lava Jato. E cada vez mais surgem detalhes sórdidos a respeito desse tipo de prática horrível, né? De lawfare contra o Brasil, contra o seu povo, especificamente contra o PT, óbvio, né? Porque no fim das contas esse foi o principal motivo que levou um certo grupo de juristas, principalmente de Curitiba, a atuar fortemente na política para derrubar tanto Dilma quanto Lula das possibilidades de se candidatar e se reeleger, no caso, na política, não é? Mas esse detalhe tem sido falado com bastante frequência na internet, principalmente, não nos grupos de imprensa, né, nos grupos de grande mídia, porque é como se fosse você pedir para essas empresas fazerem um certo tipo de meia-culpa ou confissão de culpa, né, que jamais será feito a não ser que não exista outra saída, né? Mas o que eu quero comentar com vocês aqui rapidamente, e antes disso eu queria dizer que esse vídeo atende a um pedido específico do professor Elias Jabbour, que pediu para que todas as pessoas que têm um senso crítico, né, uma condição de fazer um vídeo, de fazer um canal, um blog, que possa participar diretamente dos assuntos da política nacional, que tragam a sua voz, que tragam a sua crítica, que tentem alertar o máximo possível de pessoas, porque a situação do Brasil nunca atingiu um nível tão preocupante, né, tão baixo como temos visto ultimamente, né? Mas como eu disse, esse vídeo não vai focar especificamente na questão da Lava Jato, né? Todos os dias surgem novas notícias. Os advogados do Lula têm estudado bastante os áudios, né, do hacker que divulgou os áudios das conversas entre eles e tudo mais. Mas a minha dúvida principal é como que um país é capaz de produzir seres tão mesquinhos, tão lamentáveis como estes que participaram dessa Operação Lava Jato, né? Tanto do Ministério Público, quanto da Polícia Federal, quanto da Justiça, né? Nós temos notícias de que, conforme foi divulgado pelo canal do Meteoro, aqui no YouTube, temos revelações graves de como a nossa Polícia Federal se vendeu por 30 dinheiros para o FBI, né? Colocando agentes do FBI aqui dentro para interferir na questão da justiça brasileira, né? Um conluio absurdo, uma coisa que, sabe, gerou até deboche dos membros da equipe americana, do tipo, poxa, que país é esse que se vende tão barato, que se deixa levar, né, por uma influência estrangeira desse jeito? Será que esse pessoal não tem fibra, não tem honra, não tem nada? E é mais ou menos por aí que eu quero chegar, pessoal. Eu queria dizer, pessoal, que a história do Brasil é uma história que ainda está em construção, né? A nação brasileira ainda precisa ser discutida, criada, reinventada, não sei. Mas eu sei que a história mostra que o Brasil foi muito rico em produzir esse tipo de gente, né? Pessoas que, por exemplo, vou dizer, lá no começo da história, praticamente, do Brasil, as pessoas vinham aqui para explorar mesmo, né? Os portugueses chegaram aqui, não foi para fundar uma nação, não foi para, como foi na América, né? No caso, nos Estados Unidos, né? Que os estrangeiros, os imigrantes chegaram e aí fundaram uma nação, né? Fundaram os Estados Unidos da América. Aqui não, pessoal. No Brasil, os portugueses vieram com o simples intuito de explorar, enriquecer ao máximo e meter o pé, ir embora. Não tem essa coisa de, vou fundar um país, no continente americano, vou morar lá e tudo mais. Não. Na maioria dos casos, eles vinham aqui, né, para fazer a vida, como se dizia, enriquecer e voltar para o país de origem.
não tinha nenhum sentimento sabe, de apego à terra, de nacionalidade, nada disso, entendeu? E esse processo foi chegando, foi avançando, né? Até o século XIX, praticamente, quando finalmente o Brasil conseguiu fundar uma nação, um país, pelo menos assim, teoricamente, só esqueceu do povo, né? O Brasil foi fundado sempre de cima para baixo, sem participação do povo, né? E essas elites que nos governam desde então são as mesmas elites descendentes daqueles que vieram para cá para explorar, né? Para vir aqui enriquecer e tudo mais, explorar o trabalho alheio, no caso, né? Porque também não vinham aqui para trabalhar, botar a mão na massa, como era nos Estados Unidos também. A ideologia protestante, como todo mundo sabe, todo mundo que lê o livro do Max Weber, é trabalho. O que dignifica o homem é você chegar e você trabalhar, botar a mão na massa, enriquecer, produzir, né? A mentalidade brasileira não. A mentalidade brasileira é: vou tentar aqui, sei lá, explorar o trabalho de alguém, e aí aproveitaram que tinha a questão da escravidão e usufruir do trabalho alheio. Essa é a nossa história, né? E as nossas elites de hoje, óbvio que tem uma ligação direta com esse passado aí, porque essa riqueza foi passada de geração para geração, de pai para filho, né? Então, são pessoas que ainda usufruem da riqueza alheia, né? Tem seus privilégios arraigados, tudo mais, baseado na exploração do outro, né? Então, quando vem um governo, né, um governo que pela primeira vez na história tentou arranhar um pouquinho essa tradição nossa brasileira, que foi o governo do Lula, da Dilma e do PT, de modo geral, nossa, né, era preciso dar um jeito nisso, porque desde 2002, 2006, 2010, que o PT vinha ganhando eleição atrás de eleição, né? Então, as classes altas, as classes dominantes do país pensaram, bom, não dá para ser na base da eleição, né? Dentro do jogo, temos que burlar o jogo, temos que sacanear aí as leis e tudo mais. E é aí que surge essa operação maldita chamada Operação Lava Jato, né? Que a gente foi crítico desde o começo, mas muitas pessoas embarcaram na onda da imprensa, né? Que tem que acabar com a corrupção no Brasil, esse velho chavão que as classes dominantes usam sempre que querem derrubar um governo, mudar um sistema, né? O grande chavão da época do Mussolini na Itália para implantar o fascismo foi esse: acabar com a corrupção, não sei o quê. E é essa mesma tática que funciona no Brasil até hoje, né? As classes dominantes usam essa tática que o PT, os governos de esquerda são corruptos, para poder agir fora da lei, né? E aí, quem são os agentes dessa trapaça jurídica, dessa fraude, dessa virada de mesa? São aqueles, né, que têm algum tipo de ligação com os impérios, seja do passado, seja do presente, né? Não é à toa que a gente hoje percebe e entende que a Lava Jato tem ligações estreitas com as instituições, né, dos Estados Unidos, que são os imperialistas de hoje, né? Como no passado, os comerciantes, os latifundiários, né, portugueses, não tinham nada a ver com o Brasil, eles tinham ligações com o Império Português e depois o Império Inglês, que veio a tomar conta, né, que veio a dominar Portugal. Esses portugueses aqui, ou depois os brasileiros, mantiveram os laços com os impérios, né? E hoje, as classes dominantes do Brasil mantêm os mesmos laços com o império de hoje, que são os Estados Unidos, né? Essas pessoas, pessoal, essas classes dominantes do Brasil não têm um pingo de patriotismo, de sentimento, sabe, poxa, vamos investir no país, vamos crescer esse país, transformar esse potencial que nós temos em realidade, sabe? A gente fica muito triste de ver, por exemplo, países como a China. Quer dizer, eu fico feliz por eles, mas fico triste por nós, de ver países como a China, né, que passaram períodos de grande exploração, de violência
imperialista conseguirem dar a volta por cima e hoje se tornarem uma potência mundial, a ponto de rivalizar com os próprios Estados Unidos, né? E a gente fica com pena aqui, porque a gente sabe que se o brasileiro tivesse um pouco de sentimento nacional, patriótico, e vou dizer aqui, um parênteses aqui, não é esse sentimento falso patriótico que as Forças Armadas brasileiras tentam nos imputar, não, tá? Porque isso é um tipo de patriotismo furado, forçado, né? Que só visa a encobrir todas as desigualdades que existem nesse país, né? Por baixo dessa capa da pátria, do Brasil, brasilidade, todo mundo é igual, viva o Brasil, existe muitas desigualdades que essas pessoas querem esconder, né? E aí, por exemplo, na época da ditadura, era aquela coisa, né? Em nome da pátria, em nome do Brasil, das instituições, da nossa religião, né? E tome-lhe porrada, e tome assassinato, tome tortura. Não. Em outros países não é assim, pessoal. Alguns países conseguiram realmente romper com esse laço de dominação, e para isso realmente nós precisamos combater esse tipo de brasileiro, não tem um pingo de sentimento nacional, né? Eu acho que o Brasil só vai ter solução no dia que o Brasil propor, né, um sentimento de defesa nacional, de sentimento de coisa patriótica, de sentimento nacional, que não seja essa coisa fascista, direitoide, né, conservadora, que nós temos visto até hoje, né? Temos que refundar esse país, no caso, e tirar de cena esses Moros, Dallagnóis e Harts da vida, que são pessoas das classes privilegiadas, que, se precisar, vendem até a alma da mãe para manter os privilégios em detrimento do próprio povo brasileiro, né? Pessoal, então é isso. Esse vídeo aqui foi só uma pequena introdução, né? Porque a gente vai voltar nesse assunto, e também para a gente poder voltar, né? Ter mais atividade aqui no canal. E eu espero que vocês tenham gostado, e caso tenham gostado, que por favor ajudem a divulgar esse vídeo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.